Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. É o Fernando aqui da TISEC. Hoje nós vamos demonstrar de uma forma simplificada um processo de análise de vulnerabilidade, tá? Para quem não conhece, nunca viu, vai ter uma ideia, né? Lógico, numa situação mais minimalista, né? A gente vai realizar duas análises em um ambiente controlado aqui para mostrar para vocês o que uma análise de vulnerabilidade consegue trazer de informação, tá? Isso não para o atacante em si, mas para você, dono de empresa, entender, né, que uma análise de vulnerabilidade dessa é importante justamente para a gestão das vulnerabilidades que você tem na sua empresa, tá? Estão sendo feitos em dois, né, ambientes, um servidor web, né, que tem serviços web, e outro no ambiente com Windows, tá? Vocês vão ver a quantidade de informação, isso sem fazer praticamente quase nenhuma configuração, o que normalmente no dia a dia não é assim, é um pouco mais complexo, mas vocês já vão ver a riqueza de informação e o que a gente consegue com uma simples análise dessa, tá bom? Bom, essa carinha aqui que vocês estão vendo é o Nessus, né? É o software que nós vamos usar para fazer essa análise, tá? Então vamos logar nele aqui. Olha, ele, né, não tem nenhuma configuração aplicada, nenhuma análise feita ainda, a gente vai iniciar aqui. Basicamente isso é tudo que o Nexus, né, consegue trazer aí e tem embarcado aí na plataforma dele, tá? Porém nós vamos usar só um Basic Network Scan aqui pra gente ver o que a gente consegue com um scan simples desse. O que a gente consegue do host. Então, vamos lá, vamos colocar aqui alvo 1, tá? Deixa eu copiar aqui o endereço. Vou colocar aqui o Linux, né? Alvo 1 Linux. Beleza. Vou copiar aqui para. Olha, você vê que, né, não tem scan feito, né? E praticamente nós não configuramos nada, tá tudo no padrão, tá? O software tem bastante configuração, né? Tem bastante plugin aqui para adicionar, selecionar, enfim, tem bastante, né, otimização para fazer, mas nós vamos no básico para vocês entenderem aquilo que eu falei no começo. Volta para scans, legal, vamos criar o outro aqui, básico também. Esse aqui já está em outro endereço, básico também, não vamos alterar nada. Vamos dar um start aqui nas duas análises, tá? Quem faz a análise, né, é totalmente automatizado, é o Nessus, mas toda a configuração e os parâmetros nós que colocamos aqui, né? Vamos ver como que está a saúde do scan aqui. Legal, tá pouquíssimo recurso sendo consumido. Bom, eu vou acelerar o vídeo agora e assim que terminar as análises eu volto para a gente dar continuidade. Bom pessoal, vamos lá. Terminou os scans, tá? Vamos começar pelo Linux aqui, vamos ver o que a gente encontrou. Vamos começar falando das críticas e depois a gente vai descendo para as outras informações. Bom, uma crítica, 4 médias, 3 baixas, né? E o resto é informação. Vocês podem ver também que ele traz um tempo, né? Esse tempo normalmente em ambiente não controlado, né? Em ambiente real costuma demorar mais tempo. Se for numa rede local, chega próximo a isso, tá? Bom, você vê que a severidade, né, tá na base do CVSS aqui. E ele já filtra aqui pra gente, mas vamos ver de fato o que interessa. Tá. Olha a quantidade de informação que ele traz pra mim, num único scan. Isso eu só coloquei o IP, eu não coloquei credencial, não coloquei nada. Então, vocês podem ver que é uma ferramenta, né, que traz muita informação. E aqui que entra o ponto de gestão de vulnerabilidade. Poxa vida, como que eu vou identificar tanta vulnerabilidade assim, né, na rede da minha empresa, né, nos principais rolos da minha empresa, de maneira manual? É praticamente impossível, né? Porque o tempo que iria levar para você gerar as POCs, né, que são assim, vamos dizer assim, algumas provas de conceito para você poder provar que de fato existe aquela vulnerabilidade, é muito demorado. Vamos começar pela crítica, tá? Vamos ver o que representa essa vulnerabilidade para esse alvo aqui. Olha, tá falando aqui que a versão do Debian se encerrou em
2016 aqui, no dia 25/4. Qual que é o problema de usar sistema operacional obsoleto aí na sua empresa? Existe um tipo de ataque, principalmente em servidores Linux, no caso, que é o que a gente chama de elevação de privilégio. Tá? Isso também existe no Windows, mas no Linux existe bastante exploit público que você consegue procurar na internet, compilar em C, jogar para dentro, né, do alvo, e você consegue subir o seu nível de permissionamento de um usuário convencional por um usuário administrador, né, por um usuário root. E aí você tem controle total daquele sistema operacional, né? Então assim, quanto mais velho, né, quanto mais obsoleto e descontinuado o sistema operacional da máquina, mais fácil é fazer esse tipo de ataque. Começa por aí, isso é crítico, por isso que ele já lista, né, e já dá a solução aqui para você. Então você já está vendo o problema e ele já está dando a solução. E ele traz uma POC aqui, né, para você, confirmando isso de fato. Bom, aqui ele está falando do SSH, né, que a criptografia, né, é antiga e é muito baixa. Ele está falando do Apache aqui, né? Não vamos entrar no detalhe para não estender muito o vídeo. Agora o que eu quero mostrar é isso aqui, ó. Webmin, tem gente que usa Webmin ainda, né? Tem algumas empresas que usam. E isso é uma das vulnerabilidades, né? Que pode parecer pequena para alguns, né? Ele está falando que é uma média de 5 ali. Mas vamos ver o que a gente consegue com isso. Ó, a POC que eu comentei. Tá vendo? Ele está me dando aqui um endereço, mostrando aqui que ele encontrou uma vulnerabilidade de LFI, né? Então vamos tentar agora de fato provar se de fato isso aqui existe, tá? Vamos lá. Vou conectar no endereço aqui. Ó, esses aqui são usuários desse Windows, né? Perdão, desse Linux. Tá, legal, mas com o usuário eu não faço muita coisa. Só de você saber o usuário é muito. Você pode fazer um ataque de Brutal Force e já sabe o usuário que você tem que atacar, né? Agora, será que é possível a gente conseguir ver o arquivo Shadow, onde está as senhas criptografadas? Vamos ver. É possível. Então eu já tenho o usuário e eu já tenho a senha criptografada. Para quebrar a criptografia, basta usar um programa como Hashcat ou John the Ripper. Você consegue, né, fazer esse ataque de força bruta no hash, que hash no caso é, né, essa numeração maluca aqui para alguns, mas com ela é possível você descobrir a senha. E aí você atacar, por exemplo, o FTP da empresa no caso, né, ou usar essa credencial para se movimentar de maneira lateral dentro do ambiente. Então, não é tão, não diria que seria a média, né, mas é um problema grave. Agora vamos dar uma olhada no Windows, né? Como vocês podem ver, o software é bem complexo, né? Traz bastante dado aí para a gente validar, principalmente esses pontos de gestão de vulnerabilidade. Bom, no Windows o negócio está um pouquinho mais sério, né? Tem 2 críticos aqui, 2 altos, médium, low. Bom, a gente poderia ir direto para cá, tá? Que é um resumo de tudo que tem, mas vamos por partes aqui. Bom, se a gente for ver aqui, ele está falando do SSL, que praticamente não existe, né? Que é muito fraco, mas vamos ver aqui o que a gente acha de remote desktop, legal. Também é um problema, já está dando a solução aqui, tá? Imagine fazendo isso na mão, praticamente impossível, né? Bom, olha só, aqui o software já achou a vulnerabilidade, né? E já linkou isso com o CVE, né? Então assim, o que é o CVE, né? Basicamente é a vulnerabilidade publicada num órgão, tá? Que está disponível para todo mundo acessar e fala aonde acontece uma determinada falha de segurança, né, e de que forma, em alguns pontos, você pode corrigir. Nesse caso, ele já listou para a gente algumas aqui. Vamos clicar em uma aqui, ó, principalmente essa aqui, ó, Blue Keep, né? Isso daqui é a vulnerabilidade no RDP que o atacante consegue sem credencial, né, ou derrubar o acesso do RDP, né, travar o servidor em alguns casos, como consegue explorar e conectar remotamente no ambiente,
né, ele consegue executar, né, o que a gente chama de RCE aí. Então, já sabemos aqui como solucionar e nós já sabemos aqui as vulnerabilidades que eu tenho. Então, vamos ir para o resumido aqui. Aqui ele já está listando todos para mim, né? Tem mais vulnerabilidades aqui. Essa máquina é um Windows 7. Então, é uma máquina aí que está presente no mercado. Hoje tem muita gente usando o Windows 7. Tá? E se um atacante cai dentro da rede, ou em alguns casos como, né, com o RDP aqui, com esse tipo de RCE aqui, né, o CVE de 2019-0708, BlueKeep, ele consegue atacar sua empresa e cair, né, como a gente pode dizer assim, para dentro da empresa e fazer um estrago. Então, assim, como é importante eu gerir as vulnerabilidades que eu tenho na minha empresa, né? Com um software desse, né, uma análise de vulnerabilidade dessa, você consegue ver todos os pontos chaves, né, todos vamos dizer assim, os pontos de ataque, e você consegue ir mitigando os problemas, claro, de maneira do crítico, né, para baixo. E assim a gente começa a construir de fato o que eu tanto falei, que é a gestão de vulnerabilidade, certo? Vou mostrar agora aqui o relatório para vocês verem como é que é. Aqui é o report, legal. Lembrando, nós estamos rodando sem muita configuração aqui, né? É um ambiente controlado. Então, normalmente, né, no processo do dia a dia as coisas são um pouquinho mais complexas, né, e demandam um pouquinho mais de tempo. Mas já dá para vocês terem uma boa ideia. Esse que eu estou mostrando aqui, o relatório, tá? Ele já traz um relatório executivo, vamos dizer assim, né, com todas as vulnerabilidades aqui listadas, com as soluções, o risco, o CVE, né, aonde que isso está atingindo, né, ó, XP 2003, 2008, 2007, 2008 R2. Se tem 2008 R2 na sua empresa, se preocupe. Ó, CVE, e como eu tinha falado, ele já traz tudo aqui pronto para você já começar a fazer a gestão e começar a correr atrás do prejuízo aí, porque gerir vulnerabilidade da empresa é sim importante, tem que ser feito, ainda mais nos dias de hoje, tá? Bom, esse é o relatório, esse é o Nessus, tá? A gente para por aqui, dá para fazer muita coisa com esse software, e em um outro momento a gente pode apresentar aí mais algumas funções aí que vocês podem estar utilizando, tá bom? Gente, obrigado, até mais.